Vamos lá então, aquilo que Deus quer falar conosco nessa tarde. Tem uma palavra de Deus, falei hoje pela manhã que a palavra de Deus é boa quando ela machuca a nossa carne, né? E essa é uma palavra que machucou a minha carne. Uma palavra muito conhecida, textos muito conhecidos, mas que Deus falou profundamente ao meu coração. Eu tenho o costume de ficar deglutindo a palavra, né? Às vezes Deus dá uma direção e eu fico com isso na minha cabeça e vou durante os dias amadurecendo e deixando o Espírito Santo de Deus falar alguma coisa. Comentei com a pastora Carla alguma coisa ontem sobre o que Deus estava falando comigo, para que hoje pudesse entender que é isso mesmo que Deus quer falar. O tema da palavra é: vinde a mim negando-se. A gente tem vivido um tempo onde o vinde a mim nunca foi tão propício, né? Tão importante. Mas hoje é Páscoa. E Páscoa é uma data e uma festa oficial instituída por Deus, né? Um estatuto de celebração. E a primeira Páscoa celebrada, ela é celebrada com o povo de Israel, está registrado lá em Gênesis 12. O povo de Israel está escravo do Egito, o povo de Israel está subjugado, está humilhado. E aí Deus levanta Moisés e coloca Moisés diante de Faraó, dizendo para Faraó para liberar o povo. Mas a palavra de Deus fala também que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E aí vem a primeira praga, a segunda praga, a terceira, a quarta, até a 10ª praga. E um pouco antes da 10ª praga, Deus fala para Moisés instituir a Páscoa. E ele fala o seguinte: olha, vocês vão assar um cordeiro do tamanho da sua família, de um tamanho que a sua família possa comer. E se a sua família for pequena, você convida a família do vizinho, mas não pode sobrar nada desse cordeiro. Você vai preparar pães asmos, pães sem fermento, e você vai preparar ervas amargas. Cada elemento desse tem um simbolismo, mas eu não queria entrar nesse simbolismo porque a palavra é outro texto. Estou só fazendo uma introdução. E aí você deve comer, você deve assar esse cordeiro no fogo. Não pode ser cozido, tem que ser assado, tem que ser queimado no fogo, na brasa. E aí você deve fazer essa refeição de pé, com seus pés calçados e com seu cajado na mão, pronto para sair a qualquer momento. Você deve comer apressadamente à noite. Mas paralelo a isso, está acontecendo algo, talvez um dos relatos mais terríveis e mais dolorosos registrados na Bíblia. Paralelo a isso, está acontecendo a 10ª praga. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. E a condição para o povo de Deus não viver essa 10ª praga, e é a única praga que tem uma condição para o povo de Deus, é pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, como uma marca para que o anjo da morte, quando passasse, entendesse que aquela família não podia ser tocada. Enquanto isso, as outras famílias estão sendo tocadas. Enquanto isso, o anjo da morte está visitando outras famílias, outras casas, e primogênitos estão morrendo. Tanto primogênitos homem como animais. Primogênitos da criação estão morrendo. Mas o povo de Deus está comendo. O povo de Deus está comendo porque tinha uma marca sobre eles. O povo de Deus está comendo porque tinha uma marca nos umbrais da porta. O sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta. E agora o anjo da morte não tinha autorização, autoridade para entrar naquela casa. Por isso que o povo de Deus está comendo. Mas está comendo em meio ao caos, em meio a gritos, em meio ao desespero. Mas o povo de Deus está celebrando a Páscoa.
a passagem. Páscoa quer dizer passagem, quer dizer transição. Eles estão celebrando porque ali ia começar uma transição, ali ia acontecer uma passagem. Eles iam passar da condição de escravo para a condição de livres. Eles iam passar da condição de servos de Faraó para servos somente do Deus Altíssimo. E toda vez que eu paro, Páscoa para mim tem um significado profundo. E não tem nada a ver com celebração de festa. No meu coração tem um significado profundo. Porque sempre na Páscoa eu pergunto: eu estou passando de onde para onde? Eu estou indo de onde para onde? Qual é, se eu pensar em Páscoa como o fim de um tempo, né? O povo de Deus está escravo do Egito, e a Páscoa simbolizava o fim de um tempo. Amém ou não amém? Eles estavam encerrando um período, um ciclo na vida deles. Então, se eu penso como Páscoa, de um término de um ciclo, eu sempre me pergunto o que eu transicionei da Páscoa passada para essa Páscoa. Do que eu passei, do que eu ultrapassei, quais foram os limites que eu consegui transpassar da Páscoa do ano passado para a Páscoa desse ano. Eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Eu queria desafiar você a entender que o que faz você ser protegido da praga do mundo é o sangue do Cordeiro aspergido e tingido nos umbrais do teu lar, nos umbrais da tua vida. O que faz você ser protegido é o sangue do Cordeiro Pascual, do nosso Senhor Jesus Cristo, cobrindo a sua vida. E eu penso que talvez esse ano seja um ano, ou um dos primeiros anos, que Páscoa faz muito sentido. Faz muito sentido Páscoa esse ano. Nós estamos no meio de um caos, nós estamos vivendo algo difícil, famílias estão enlutadas, gritando, famílias estão com medo. Nós recebemos mensagem diariamente de pessoas dizendo: estou com medo, meu marido está com medo, minha mulher está com medo, meus pais estão com medo, tem medo aqui em casa, a gente está com medo. Mas nós estamos celebrando, amém ou não amém? Nós estamos cultuando ao Senhor, porque o sangue de Jesus está sobre nós, amém ou não amém? Porque o sangue de Jesus está nos cobrindo. Nunca fez tanto sentido para mim, querido, olhar ao meu redor, e não com ar de orgulho, ou de altivez, ou de superpoder, não, reconhecendo o que o sangue de Jesus pode fazer sobre as nossas vidas. Então, dito isso, a palavra é: venha a mim, negando-se. Eu queria te levar, antes de a gente abrir a palavra de Deus, a se lembrar de qual era o plano de Deus para o homem. Quando Deus criou o homem, quando Deus sonhou com o homem, né? Quando a Trindade se reuniu e decidiu: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Era um plano perfeito, era a expressão da perfeição de Deus, era a expressão do amor de Deus. Deus cria o Éden, dá ordem para o ar, para a água, para as plantas, para os animais, para os astros, organiza tudo. A terra estava sem forma e vazia, mas Ele organiza tudo, Ele coloca a ordem, Ele separa dia e noite, Ele separa seco de molhado, Ele estabelece uma ordem, que é a ordem que nós vemos até hoje. Ele estabelece uma ordem sobre o universo, sobre a terra, e agora Ele faz algo que é o espelho da sua imagem, da sua semelhança, e Ele agora assopra algo dele, assopra dele neste homem, e agora Ele dá uma ordem e fala: domine sobre todas as coisas. Esse era o plano de Deus. O plano de Deus era um lugar perfeito para um ser perfeito. Esse era o plano de Deus.
Isso era o que estava no coração do Senhor. Mas aí o homem vem, e o homem, ele prefere ouvir a Satanás. Ele decide ouvir a Satanás. Ele não foi poupado de ouvir Satanás. É importante que você entenda isso. Ele ouve Satanás e ele acha que seria uma boa ele deixar de ouvir Deus por um instante e experimentar aquilo que Satanás estava oferecendo a ele. E ele faz exatamente isso. E agora ele acrescenta à sua vida coisas que ele nem tinha conhecimento, sentimentos que ele não conhecia. Ele acrescenta na sua vida uma série de sentimentos, de angústias que ele desconhecia. E aí eu listei algumas coisas aqui. Ele acrescenta na sua vida, e a Bíblia vai nos mostrando, eu fui me lembrando dos textos. Ele acrescenta disputa, sentimento de disputa, sentimento de orgulho. Ele acrescenta à sua vida a mentira, a altivez, a ganância, e tantos outros que foram advindo desses primeiros, desses primários, né? Tantos sentimentos vieram da ganância, tantos sentimentos vieram do orgulho. E o homem agora, ele deixa de ser esse ser perfeito, esse ser que transparecia 100% a imagem e semelhança do Senhor, e agora ele começa a ser esse ser, ele tem essas características, mas ele se torna pesado, porque agora ele carrega um monte de apetrecho, um monte de adereço na sua alma, na sua carne, e ele vai se machucando, ele vai se moldando a esses sentimentos, e ele vai ficando cada dia mais pesado, cada dia mais atribulado, cada dia mais oprimido, porque isso que ele não conhecia quando ele foi criado, ele passa a conhecer, e pior do que passar a conhecer, ele passa a carregar consigo. E foi essa imagem que o Espírito Santo de Deus me deu, a imagem de um homem cheio de peso, cheio de uma carga que ele não dá conta de carregar. E aí nós vamos ao primeiro texto dessa palavra de hoje, Mateus capítulo 11, verso 28. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 11, verso 28. E vai dizer assim a palavra do Senhor: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sei que você conhece esse texto, eu sei que você nem precisava abrir a Bíblia, você sabe ele de cor. Eu sei que você conhece esse versículo, isso faz parte de você, mas eu queria te levar a pensar algumas coisas sobre esse texto. Jesus, ele está fazendo uma declaração de diagnóstico. Jesus agora, ele está como um médico diante do seu paciente, e ele está fazendo uma declaração de um diagnóstico, como se ele falasse assim: eu sei que você está cansado, eu sei que você está sobrecarregado, eu sei que você se sente oprimido, porque não era para você carregar tudo isso. Eu sei o que você está passando, eu sei que não está fácil, mas pode vir a mim, a si mesmo, porque eu sei que vocês não estão bem. Jesus está dizendo isso para o seu grupo de discípulos, para um grupo de pessoas que o seguiam. Jesus não está dizendo isso no meio de uma grande multidão, não é um dos grandes discursos de Jesus no barco, onde a multidão ia ouvi-lo, ou em outro lugar. Jesus está dizendo para os seus discípulos, para aqueles mais próximos: ei, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que está pesado para vocês, eu sei que vocês não deveriam estar carregando isso tudo. E talvez Jesus pensasse assim: eu estou agora
parafraseando ou imaginando, talvez ele pensasse assim: eu sei que o pecado causa nas pessoas, eu sei o que o pecado causa nas pessoas, e com os meus olhos humanos, eu estou vendo. Talvez Jesus estivesse se colocando junto com seus discípulos ali, na mesma condição humana, e dizendo: eu sei o que é isso, apesar de eu não carregar, porque eu não tenho pecado, mas eu vejo a sua dor, eu vejo o seu esforço, eu vejo o seu cansaço. E ele fala: vem a mim e eu vos aliviarei. Vem a mim e eu tirarei de você esse jugo pesado, esse fardo pesado. Eu já falei muitas vezes aqui sobre o que é um jugo. O jugo é aquela peça que fica em cima do boi, aquela peça que junta duas cabeças de boi, aquela peça de madeira inteira, e ela vai guiar os dois animais para onde deve ir, se vai arar a terra, se vai carregar algum carregamento ou o que seja. O jugo é a guia. E tem jugos pesados, tem senhores do jugo que tem a mão pesada. Faraó tinha a mão pesada. O jugo de Faraó, quando ele começa a entender que Deus queria libertar o seu povo, o que Faraó faz? O que você aprendeu na escolinha dominical lá quando você era criança? Faraó manda aumentar a carga de trabalho. Faraó aumenta o jugo, pesa a mão. O jugo de Faraó era pesado. O jugo de Satanás é pesado, querido. O jugo do pecado é pesado. E eu vou dizer algumas coisas para você aqui agora, e você fala assim: mas disso eu estou livre, pastor. Mas eu vou chegar em lugares que talvez o jugo não é visualmente pesado, mas ele é mais pesado ainda do que esse que eu vou dizer. O jugo da dependência química é pesado. A pessoa fala: eu não consigo, eu quero, mas eu não dou conta, eu gostaria, mas não dá, quando eu vi já aconteceu. O jugo dos vícios é um jugo pesadíssimo. Mas tem outros jugos pesados também. O jugo de uma alma machucada, o jugo de uma alma ferida, o jugo de alguém que foi abusado, que foi violentado, que a sua alma foi altamente machucada, e ela reage de um jeito, ele reage de um jeito, onde ele não dá conta de não reagir daquela forma. É um jugo. Você conversa com a pessoa e fala: por que você fez isso? Por que você reagiu assim? Eu não queria, pastor. Eu não queria, pastora. Só que eu não dou conta de fazer diferente. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já falei. Eu não queria falar isso, eu não queria que essa palavra tivesse saído da minha boca, mas quando eu vi, eu já falei. Pessoas que sofreram na criação, quando eram pequenas, quando eram crianças, que os pais humilharam, que os pais sobrepujaram sobre elas, que os pais declararam as palavras mais difíceis, foram malditas, palavras malditas sobre a vida, e essas pessoas crescem e se tornam pais, e elas têm essa ferida na mente, elas têm essa ferida na alma, e ela diz: quando eu tiver filho, eu nunca vou dizer isso para meu filho, quando eu tiver filho, eu nunca vou agir assim. Mas aí ela tem o filho, e aí o filho faz algo errado, faz uma arte, faz uma pirraça, e a primeira palavra que sai da boca dela é: seu maldito, seu desgraçado, seu filho do cão. E ela quer recolher essa palavra, mas não dá mais tempo. E ela fala: como que eu posso falar isso do meu filho? Mas tem um jugo sobre ela, tem uma ferida sobre ela que não a permite ser livre disso. E ela diz: eu não quero falar, mas eu falo. Como viver assim? Como viver a graça do Senhor Jesus numa tarde de Páscoa? Nós estamos falando que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele nos libertou, mas isso não é uma realidade. Quantos de nós não nos sentimos livres de fato? Somos livres para vir na igreja, somos livres para pregar, somos livres para cantar, mas só Deus sabe o que está dentro de nós e o que nos aprisiona.
Só Deus sabe o jugo que anda em cima da gente, que a gente não consegue se libertar. E aí tem um segundo estágio dessa escravidão, que é o estágio do orgulho, que o orgulho é tão grande que a gente nem consegue achar que a gente está escravo, de tão escravo que a gente está. A gente se acostumou com a escravidão. Deus tira o povo do Egito, querido, e leva eles para Canaã. É isso? Não. Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto. E no deserto ele começa a limpar o povo, a tratar o povo. O povo estava acostumado a obedecer por imposição de um senhor, mas agora Deus quer ensiná-los a obedecer por amor. Agora Deus quer revelar para eles o amor deles. Coloca uma nuvem sobre eles para cuidar, para proteger. Coloca uma coluna de fogo para aquecer. É uma declaração de amor, mas o povo não entende. E tanto não entende que da geração que sai do Egito, nenhum entra em Canaã, porque o coração ainda era um coração ferido, um coração de escravo, um coração que não entendia de graça, de misericórdia. Será que a gente está vivendo isso hoje? Será que a gente está no deserto? Será que você está num deserto, que Deus está tentando te tratar, para te dar Canaã, e você não está entendendo? Bispo, você falou de orgulho, falei. O povo era escravo no Egito, vai para o deserto, e do que eles reclamam? Não tem carne. Foi para isso que você trouxe a gente para cá, Moisés? Talvez você tenha, hoje é o último dia do jejum, né? Talvez você está contando a hora aí para você entregar o jejum, você não vê a hora. E você reclamou 21 dias. Cada nhen desse aqui, você pensa que você reclamou aí, né? E aí você vai chegar no final dos 21 dias e falar assim: e aí, Deus, quais são os seus propósitos para comigo? Eu falo, não deu tempo de falar, você só reclamou. Não deu tempo de falar com você. Tudo que eu ouvi da sua boca foi reclamação, foi murmuração. Pensa sobre isso, querido. E aí o vinde a mim está aberto aí, você pode entrar pelas portas. O Senhor Jesus está te chamando, você está cansado, você está oprimido, você está desgastado. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas a gente caminhar um pouquinho mais, no próprio evangelho de Mateus, eu quis separar os versículos, tem outros evangelhos também, mas eu quis separar todos em Mateus, capítulo 16, verso 24. E Jesus vai falar novamente aos seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui, querido? Amém ou não amém? Tem? Glória a Deus. Então é para você mesmo a palavra, não tenho dúvida. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Deixa eu te falar um negócio. Você pode vir como você tiver, mas você não pode permanecer como você está. É disso que a palavra de Deus está falando. Quando a gente fala de se negar, a gente estava discutindo isso, né, amor? Sobre esse termo, essa palavra. Quando eu vi essa palavra quando eu era criança, lá em Volta Redonda, na escola dominical, tia Kira, tia Regina, tia Jalva, quando eu vi essa palavra de negue-se a si mesmo, eu pensava, cara, eu vou ter que perder o que mais? Né? Eu era de uma igreja que menino não jogava bola, não ia na piscina, não usava bermuda, né? Vou perder mais o quê? O que mais que querem de mim? O que eu vou negar mais?
Esse texto sempre foi um peso na minha vida. Sempre foi assim, sabe? Pô, me negar, cara, me negar. Pô, como é que vai ser esse negócio? Me negar. Sempre foi uma dificuldade. E eu comecei a entender o que Deus estava falando comigo. Eu comecei a ter maturidade para entender. Negar se fala de não se colocar no lugar mais importante, mas Deus ser o mais importante. Mas eu queria falar algo para você muito especial que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. O que eu preciso negar? O que eu preciso negar para continuar andando com Jesus? É disso que ele está falando. Tinha um plano perfeito, tinha um projeto perfeito. Esse projeto é distorcido e é enchido, né, de apetrechos, de adereços do mal. E agora eu estou caminhando, eu encontro com Jesus, ele fala: negue-se a si, negue essa vida que você está vivendo, negue essas coisas que você está carregando, tome a cruz. A cruz fala de vitória, a cruz fala de passagem, a cruz fala de Páscoa. Abre mão desses apetrechos que você está carregando, se alivia, entrega para mim, coloca diante de mim. Eu posso vir como estou, mas eu não posso continuar como estou. Eu não posso imaginar que eu continuando como estou, as coisas vão mudar. Eu fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos sentimentos, que as coisas vão mudar na minha vida. E é por isso que existe tantas pessoas cansadas na igreja, oprimidas na igreja, desfalecidas na igreja. Por isso tem tanto crente que o visual dele, a fisionomia dele não dá testemunho de Cristo. Ele é sofrido, ele é dolorido, ele é desanimado, ele está se esvaindo, porque ele até foi a Cristo, mas ele não teve condição ainda de entregar tudo a Cristo. Ele não começou a negar esse monte de apetrechos que ele vinha carregando na sua vida. E eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Pessoas que não conseguem perdoar, porque não conseguiram deixar a raiz do orgulho, não negou a raiz do orgulho, não consegue dar um passo em direção ao perdão, porque o que ela pensa, o que ela acha, o que ela desenvolveu ao longo da vida, é maior do que a palavra de Deus, é maior do que o próprio Deus. Deus manda perdoar, mas não, pera lá, o senhor não sabe o que o senhor está falando, você não sabe o tamanho da minha ofensa, eu não posso perdoar, eu não tenho condição de perdoar, porque essa palavra de perdão que o Senhor colocou na sua palavra, não serve para mim, porque a minha ofensa é maior do que a tua palavra. E aí agora, eu estou diante de Deus, mas essa raiz me segura, me prende. Você está entendendo? Amém? Pessoas que não conseguem ofertar. Oferta é um problema para ela. Falar de dinheiro é um problema. Como assim pedir dinheiro na igreja? Como assim ter Pix na igreja? Ter cartão de crédito na igreja? Como assim? Igreja virou um comércio. Não, querido. O problema não é com a igreja, o problema é com você. A raiz da ganância, talvez que nem seja sua, talvez a sua família, da sua criação, está segurando você, está prendendo você, e aí você está deixando de viver a melhor coisa que tem na vida material, que é a provisão que vem do Senhor, que é você não precisar fazer esforços sobre-humanos, mas o Senhor de forma sobrenatural vem te abençoar. Se você for ver a palavra do talento, o servo mau, ele diz para o Senhor assim: eu sei que o Senhor ajunta
onde não espalhou. Eu sei que o Senhor colhe onde não plantou. E ele está falando para o Senhor, e eu dou glória a Deus, porque eu sou filho desse Senhor, que pode colher onde não plantou. Amém? Você está entendendo ou não? Então nós precisamos fazer um vasculho na nossa alma. O que nós estamos carregando que tem nos dificultado de viver o que Deus tem para a gente? Pessoas que não conseguem ser elas mesmas, porque a raiz da mentira não deixa. A pessoa acostumou a mentir, ela mente por nada, ela mente para nada, ela mente em função de nada, não muda nada se ela não mentir, mas ela mente. Você vai lá em casa? Vou, mas sabe que não vai. Você vai fazer isso? Vou, mas sabe que não vai. É só falar, não vou. É simples. Mas a mentira, a raiz da mentira está arraigada nela, e ela está carregando esse fardo, ela está carregando essa raiz, e aquilo vem se arrastando, e ela vem para a igreja domingo, e ela quer levantar a mão, mas está pesado, e ela quer adorar, mas está pesado. Jesus está dizendo para você: vinde a mim, eu vos aliviarei. Raízes estão prendendo a gente, querido. A pessoa não consegue ser gentil, porque a raiz da altivez não deixa. A vida inteira ela ouviu: não dá mole para ninguém não, não dá mole para esse povo não, o povo quer subir em cima de você. Como é que fala? O povo é igual São Jorge, não pode ver um cavalo que quer subir, é assim? Não sei, é uma coisa mais ou menos assim, né? Tem um ditado aí que fala, não tem? Então, aí você ouviu isso a vida toda. Seu pai falava isso, sua mãe falava isso, seus avós falavam isso. E aí você vem para a igreja, e a igreja fala para você assim: seja gentil. Você fala: é ruim, hein? Qual é o interesse que o Arthur está querendo comigo? Aqui não, Arthur. É ruim, hein? Não vem querer tirar vantagem de mim não. Estou de olho em você. E o nariz começa a subir, a altivez começa a subir. E agora, amar ao próximo como a ti mesmo passou a ser só poético. E nem foi isso que Jesus quis dizer. Não, nem é isso tudo. Imagina que Jesus ia falar um negócio desse. Porque eu não dou conta de viver, porque tem uma raiz me segurando. Tem uma raiz profunda. São opressões, querido. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imagina falar para um crente: vamos fazer uma oração aqui para Deus tirar a sua opressão. Espera aí, pastor, espera aí, que negócio é esse? Sou crente, canto no louvor, toco teclado. Não, Indo, como assim? Que papo é esse? Sou diácono da igreja. Não, sou oprimido não. Mas tem situações te oprimindo, te achatando na terra, e você não consegue chegar onde Deus quer. Você não consegue romper com isso. Você não consegue aflorar. Vinde a mim. Negue esse negócio. Negue o seu orgulho. Negue a raiz de mentira. Negue a raiz de altivez. Negue a história que você carrega. Negue os pecados que fizeram contra você. Só assim você vai conseguir perdoar. Negue as violências que você sofreu. Troque isso por palavras de Deus na sua vida. Ah, você não é capaz, eu sou capaz sim, o Espírito Santo de Deus me capacita. Ah, você não é bom o suficiente, eu sou bom porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Ah, você não vai conseguir, eu vou conseguir porque o Senhor está comigo. Troque as palavras de maldição sobre a sua vida por palavras de Deus. Corte as raízes que entraram na sua vida depois do Éden. Não foi plano de Deus que você andasse tão cansado e tão sobrecarregado. Não é plano de Deus, não é projeto de Deus.
Ele veio porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. É suave e leve. Deixa eu te falar, querido, se você não entender isso hoje, se você não entender isso nessa época, vai ficar muito difícil os próximos dias para você, porque os próximos dias são dias pesados, e você já vai estar pesado, você já vai estar sobrecarregado. Então a tendência de quem está sobrecarregado, quando vem uma sobrecarga maior sobre ela, ela desfalece, ela entrega os pontos, fala: não aguento mais, chega, acabou, não quero. E é disso que a palavra de Deus está falando com você hoje. Isso é opressão, isso é uma cadeia, e Jesus sabe disso. Jesus sabe onde você está preso, e você também sabe. Precisa ter coragem para se soltar. Eu estava preparando essa palavra, e é Páscoa, lógico. A gente vai para o dia de Jesus. Lucas capítulo 23, 39, é o único evangelho que retrata dessa forma, por isso eu escolhi esse texto. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfema contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas este não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Querido, pensa nesses dois homens, nesses dois malfeitores, nesses dois bandidos. Um sendo crucificado, no alto da sua arrogância, no alto do seu orgulho, ele diz: resolve aí, você não é o cara? Resolve aí. Marcos retrata, Mateus retrata esse texto, dizendo que ele disse para Jesus: você não disse que ia destruir o templo em 3 dias e reconstruir? Resolve aí, dá seu jeito. Mas o outro fala: é a minha chance, é a minha chance, é a minha última chance. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Lembra-te de mim. E qual que é o resultado disso? Um vai com Cristo e o outro vai para o inferno. Sabe, querido, parece pesado, mas eu tenho pensado na minha vida o quanto eu tenho de ladrão de um lado e quanto eu tenho do ladrão do outro lado. O quanto eu tenho desafiado Deus muitas vezes assim: e aí? O senhor não disse que faria? Não tem promessa sobre a minha vida? O senhor não disse lá que o senhor ia fazer? E aí? Enquanto eu tenho de: Pai, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí eu expresso isso de diversas formas, na minha igreja, na igreja que eu congrego, na igreja que eu sou membro. Ah lá, agora é assim, ó. Ah lá, como é que fica? Ah lá, quem está lá? Ah lá, não sei o que. Alá não é o Alá lá do muçulmano, não, é Alá de Alá mesmo, tá? Ah lá, como é que está? Enquanto eu poderia estar falando: Senhor, tem misericórdia, lembra-te de mim. Enquanto você tem de um e de outro. Quantos por cento da sua vida é só cobrança com Deus, é só pedido, é só lamúria? E quantos por cento é: eu sei que tu és Deus, eu sei que você pode mudar a minha vida, eu sei que tu estás comigo? Quanto da sua vida é louvor, igual o louvor de domingo,
onde tem uma equipe de louvor preciosa, adorando a Deus, e você entra nessa atmosfera de adoração e fala: é mesmo, Senhor Todo-Poderoso, Senhor digno és, Senhor da terra e dos céus. Mas o quanto disso você leva para a sua casa? O quanto de igreja tem segunda-feira na sua casa? O quanto de culto tem na segunda-feira na sua casa? Na terça, na quarta, na quinta? Porque isso vai mostrar para você e para mim o quão preso eu estou, quais são as raízes que estão me segurando. Quando eu saio do ambiente da igreja e eu não consigo ter esse ambiente lá fora, quando eu não consigo ser o ambiente, eu não consigo transformar o ambiente do que eu estou, é porque tem raízes me segurando, e eu preciso ser liberto, eu preciso ser livre. A cruz é um bom exemplo de alguém vindo, negando-se, e de alguém estando, não se negou. Os dois tinham a mesma oportunidade, mas um se nega e o outro não. É um bom exemplo. E para terminar, falando sobre: eu posso vir como estou, mas eu não posso continuar como estou, porque senão não há resultado na minha vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. A partir do verso 1 fala assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A gente podia terminar essa história já seria linda, se ela fosse até Jesus olhou para cima e disse: desce, Zaqueu, e ele desceu depressa e foi ter com Jesus. Já seria maravilhosa, já daria um filme, já daria um longa-metragem, né? Zaqueu correndo, procurando uma árvore para subir, e ele subiu na árvore, e Jesus, de forma sobrenatural, passando por debaixo dessa árvore, joga o olhar para cima e acha Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, porque me convém pousar na sua casa. Já seria lindo, já seria cena de filme, Hollywood já estaria assim, né? Extasiados. Mas não termina aí, porque a obra de Deus não termina no vinde. A obra de Deus começa no vinde, mas ela passa pelo negar-se. Ele vai até a casa de Zaqueu, e é lógico que isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Eles devem ter tido um longo papo, eles devem ter conversado muitas coisas. Enquanto eles conversavam, tinha uma multidão para o lado de fora murmurando: que isso? Como que Jesus pode fazer isso? Se hospedar na casa de um pecador, de um cobrador de impostos, de alguém que pega dinheiro da gente, que toma dinheiro da gente, que nos rouba. Como que ele pode fazer um negócio desse? Mas quando a palavra de Deus começa a entrar na nossa vida, querido, assim como na mulher samaritana, assim como na mulher do fluxo de sangue, assim como Marta e Maria,
quando a palavra começa a penetrar o nosso interior, quando a gente deixa essa palavra invadir o nosso ser, ela vai arrancando raízes. Zaqueu tinha raízes, mas ele toma decisões e diz: eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei. Eu vou pegar aquilo que me domina e vou dar aos pobres, porque agora eu tive contato com uma palavra poderosa na minha vida. E você pode estar perguntando: bispo, mas Jesus pregou para Zaqueu? Não, Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele não precisava fazer nada, ele já era. Ele não precisava explicar nada, ele era o verbo que se fez carne, a palavra que se materializou no nosso meio. Zaqueu fala: vou doar a metade que eu tenho, vou restituir 4 vezes mais.